Olá, hoje eu vou estar ensinando como identificar os 12 sinais de risco de autismo em bebês. E antes eu quero que saibam que não é verdade que o autismo só pode ser detectado a partir dos 3 anos de idade. Isso era antes. Hoje nós temos instrumentos, que permitem a identificação do autismo com uma precisão de 86% em crianças menores a 1 ano e meio. Isso por observações comportamentais, e hoje eu vou estar ensinando um pouquinho para vocês. O primeiro sinal é o rastreamento visual. Você coloca o objeto em frente ao bebê e verifica, quando ele olhar para o objeto, você faz o deslocamento desse objeto até o outro lado. E você vai observar se ele acompanhou com o olhar, se ele fez o rastreamento visual desse objeto de um lado ao outro. Ou se quando você começou aqui, de repente ele perdeu. A criança autista, você começa aqui, ele até olha, mas quando você faz isso, ele se perde, ele olha para o outro lado e ele não consegue fazer esse rastreamento visual, a criança com risco de autismo, tá? Outra coisa é o desengajamento da atenção de um objeto para o outro. Você tá com o bebê, você brinca com ele, você pega um chocalho, algum brinquedo que faça barulho, e ele está olhando para esse objeto. De repente, você está aqui, parou de fazer barulho, aí você vem com outro objeto. A criança típica, imediatamente, ela olha para o outro objeto. A criança com risco de autismo, você está aqui e você vem com outro objeto, mas ela está tão fixada nesse brinquedo princípio aqui que fez barulho, que ela nem olha e nem percebe que o outro objeto entrou na cena. O terceiro é a resposta ao nome. Gente, a criança, a partir dos 9 meses, às vezes um pouco antes, ela já identifica o nome dela. A criança com 1 ano de idade, de 10 vezes que a mãe chama João, o João olha para a mãe. Tem vezes que a mãe diz assim, mas meu filho olha, mas de 10 vezes ele olha 3. Aí já está escorregando para um risco de autismo, já está saindo do típico. Ou então ela diz, não, meu filho olha, mas se eu chegar em frente dele e falar com ele, se ele estiver brincando com o objeto, eu chamo e ele não olha. Gente, a criança neurotípica, ela está brincando aqui com o objeto, a criança de 12 meses, e a mãe chama João, e ela olha para ver o que a mãe quer. Por aí está oferecendo chocolate, né? Mas a criança com risco de autismo, não. Se ela está aqui entretida com alguma coisa, a mãe chama diversas vezes e ela não atende ao nome quando chamado. O ideal é atender 8, 9 de 10 vezes que você chama e várias tentativas que você fizer, certo? O quarto é a resposta em relação à mudança de expressão facial. Eu estou aqui com o bebê e de repente eu faço uma cara neutra. Não é cara de brava, é cara neutra, viu? E aí esse bebê vê que eu parei de sorrir, que antes eu estava sorrindo, e ela também muda a expressão facial dela em resposta à mudança da minha expressão facial. Ou então ela começa a dar gargalhada para que eu novamente volte a sorrir para ela. Ou algumas crianças até esboçam assim, que quer chorar porque para ela é desconfortável uma pessoa que estava rindo, de repente fazer uma cara neutra. Em crianças com risco de autismo, você sorri, faz a cara neutra e ela é indiferente, ela não apresenta essa resposta em relação a mudança da sua expressão facial. O quinto sinal é a antecipação da rotina sensório-social. O que é isso? Eu estou brincando aqui. Cadê a Júlia? Achou! Cadê a Júlia? Achou! Aí a Júlia, na terceira vez que eu coloco, a Júlia vem com a mãozinha para tentar tirar a minha mão e eu dizer novamente, achou. Isso é uma antecipação dessa rotina sensório. A criança com risco de autismo, eu faço, cadê a Júlia? Achou? Cadê a Júlia? Achou? E ela não tenta tirar
a minha mão. Ou então quando a criança muitas vezes está engatinhando aos 9 meses e essa criança ela vai andando, vai se aproximando dos móveis, mas ela olha para ver se o cuidador, o adulto que está com ela, está aprovando ela aí ou se diz, não, pare, não pode, tá? Outra coisa é você pegar a criança e levantar. Quando você coloca ela no chão, ela olha para você e levanta as mãozinhas para que você repita aquela brincadeira. A criança com risco de autismo, você faz, ela gosta, mas quando você coloca ela no chão, ela é indiferente. Ela não levanta as mãozinhas para que você continue com essa brincadeira com ela. Outro sinal, gente, é a imitação. A imitação, a partir de 3, 4 meses, já tem algumas crianças, quando você faz, ela também imita e coloca a linguinha para fora. Mas você pode fazer outras coisas. Você, atim! Ela não vai fazer um atim, mas ela vai tentar se aproximar do que você fez, imitando você. Né? Você vai fazer brrr, ela também vai imitar. A criança com risco de autismo, gente, ela não consegue, tá? Você faz todas essas brincadeiras e ela não tenta imitar você. Outro sinal importante é a vocalização social. Essa vocalização, gente, eu converso com ele, ba, 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 da, 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 e ele vai também vocalizar em resposta. Não necessariamente repetir o mesmo som que eu estou fazendo. Ba, 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 e ele, na, 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 na. Aí eu paro, ba, 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 e ele recomeça. Da, 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 da. Isso se chama turno de conversa. E isso geralmente a criança faz de 3 a 4 vezes. Até 1 ano, gente, isso tem que estar presente, tá? Outro sinal é o sorriso social recíproco. Sorriso social, eu fico sorrindo para a criança. Cadê a Júlia? E ela sorri em resposta ao meu sorriso, tá, gente? É diferente lá daquele outro que é a imitação, a vocalização social. Esse eu só vou sorrir para a criança e vou esperar o sorriso dela em resposta ao meu. A criança com risco de autismo, gente, ela não sorri em resposta ao meu sorriso, ou sorri muito pouco, ou sorri só para as pessoas do convívio, e também nem é todas as vezes, tá? A outra é a coordenação do olhar com a ação. A criança, eu estou brincando aqui com ela, ofereço um brinquedo, ela olha para o brinquedo e ela olha para o adulto. Ela olha para o brinquedo e quer a atenção do adulto na brincadeira com ela. Isso chama, gente, a atenção compartilhada numa triangulação do olhar. Olha o adulto e olha o objeto. As crianças com riscos de autismo, gente, ela tem preferência pelo objeto e não pelas pessoas. Ela vai estar com o objeto, mas ela não vai estar olhando para o adulto, ela não tem essa triangulação do olhar. O outro sinal é a reatividade comportamental. É muito comum a gente ouvir das mães, esse bebê sempre foi muito chorão, é muito reativo, dorme muito pouco, não tolera nenhum barulho, está sempre reclamando, mesmo que esteja com a barriguinha cheia, com a fralda enxuta, ele está sempre chorando. Não, gente, o oposto também ocorre, tá? Aquela criança muito passiva, aquela criança que quase não chora ou chora muito pouco, que não mostra incômodo quando está com fome ou se está com a fralda suja, molhada, que você pode deixar ela horas no berço e ela não reclama. Muitas vezes você acorda de noite e ela está lá acordada, você nem sabe a que horas ela está acordada. Esse bebê que também não reclama, esse bebê tem muito risco de ter autismo. Então a reatividade comportamental, seja em excesso ou seja muito pouco, ela é um sinal de risco. O interesse social e o prazer partilhado. Gente, toda criança, ela tem preferência por pessoa. Ela quer brincar, se um adulto chegar para brincar com ela, ela sorri, ela esboça cara de feliz, ela vai gostar. Se tiver um adulto próximo, ela pega o brinquedinho, ela vai para próximo do adulto, ela quer interagir, ela gosta de interagir.
Muitas vezes a mãe diz, mas minha criança interage, ela se aproxima de outras crianças, mas ela não sabe interagir ou interage adequadamente, ela não compartilha o brincar com o outro. E esse prazer partilhado, que é eu brincar com alguma coisa, ficar rindo, andando, e ele também sorrir e fazer o mesmo, quer dizer, compartilhar esse prazer com a expressão facial, com a atitude, repetindo muitas vezes o que o adulto está fazendo. Gente, nenhum sinal isolado desse, minha criança não faz o rastreamento visual, é autista? Não, gente, nenhum sinal desse isolado faz diagnóstico de autismo. Destes, a criança tem que ter pelo menos 5 sinais para ter um risco de autismo. Isso quer dizer o quê? Que eu preciso levar essa criança para um profissional capacitado que tenha experiência em autismo para poder fazer uma avaliação. E lembrando que esse book com todas essas orientações vai estar aqui no meu link do Instagram, ok?